soberano, Deus querido do nosso coração, nós estamos diante do Senhor para pedir a Tua bênção mais uma vez sobre as nossas vidas, pedir a Tua intervenção sobre a nossa aula. Queremos que o Teu Espírito Santo se faça presente, não só em nosso meio, mas em nosso coração. Seja o Senhor o nosso mestre, seja o Senhor o nosso professor, e que seja cravado, Pai, em nossos corações tudo aquilo que nós precisamos aprender nesse dia, Pai. Nós oramos para que a Tua palavra salte a nossa vida, que ela traga, Pai, algo diferente, que ela venha trazer ensinamentos para a eternidade. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra. Muito obrigado pela perseverança dos meus irmãos. Muito obrigado, Pai, pela saúde, pela disposição que temos para estarmos aqui. Louvamos o Teu nome, oramos pelos aqueles que não chegaram ainda, traz em paz, Senhor. Oramos pelos aqueles que estão em viagem, ó Deus, que foram alguns descansar, rever os familiares, que o Senhor os encontre e os abençoe onde quer que eles estejam. Nós pedimos ao Senhor que esse momento seja um momento proveitoso, porque nós estamos estudando a Tua palavra, Deus, que ela é eterna, que ela não volta vazia. Muito obrigado, Senhor. Assim que nós oramos e assim fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu vou trazer para vocês uma visão sobre a multiplicação dos pães. Vocês já ouviram falar na teologia da libertação ou teologia liberal? Já? O que é que vocês sabem disso? Porque assim, ficou muito... virou um jargão, falar assim, o fulano é muito liberal. E quando fala em ser liberal, fala de ser alguém que aceita qualquer coisa, né? Que pode tudo. Não é essa a ideia. Vou dar um resumo aqui, vou usar essa primeira perícope. Eu já expliquei para vocês o que é perícope? Não. Se já, vocês não lembram. O que é uma perícope? Não. Perícope, no original, tanto no grego como no hebraico, vai ser uma porção da palavra que está falando sobre o mesmo assunto. Então perceba que às vezes você tem, o que seria aqui os subtítulos, né? Que esses subtítulos que nós temos na Bíblia, eles foram adicionados por quem traduziu a Bíblia. Mas a perícope por exemplo, João 6, do 1 até o 15. Isso é uma perícope. Por quê? Porque está falando sobre um assunto que é a multiplicação dos pães. Tá? Então esses 15 versículos aqui é uma perícope, é um texto que é separado no original. É como se o autor estivesse escrevendo vários pequenos bilhetes e depois ele juntasse, certo? Várias pequenas cartas e ele juntasse. Então é chamado de perícopes, tá? E aí existem perícopes que estão sendo narradas na sua sequência. E ele fez isso, isso e isso, e em seguida ele foi e fez aquilo. Mas tem vezes que a perícope não é sequencial. Está falando de uma coisa aqui, daqui a pouco começa a falar sobre outra, totalmente diferente, totalmente abrupta, tá? Então, olha só, na teologia liberal, eles usam o texto de uma forma muito crítica. Eles olham para o texto bíblico e tentam trazer uma leitura naturalista, natural do texto. Eles tentam tirar essa questão do sobrenatural de Deus em cima dos fatos. Então eles tentam justificar fenômenos, situações, como se tivessem ocorrido de forma natural. Eu vou dar esse exemplo muito claro agora para vocês, da multiplicação dos pães. Quando a leitura que eles fazem sobre essa multiplicação dos pães é que Jesus não multiplicou o pão como nós comumente aprendemos, certo? Na cabeça deles, o que aconteceu? Quando Jesus pegou o pão, 5 pães, 2 peixes,
Jesus reúne aquilo ali, ele dá graças, e aqueles 5 pães e 2 peixes não davam nem para ele e os seus discípulos. Mas quando Jesus dá graças a Deus por aquele pão e parte e começa a distribuir, eles tentam defender a ideia de que naquele momento houve um efeito influenciador, e todo mundo que tinha um pedaço de pão na sua bolsa, que tinha algum alimento, alguma coisa que era comum, que só estava indo para o deserto, ela levava um pedaço de pão, ela levava alguma coisa. Então eles dizem que na verdade quando Jesus partilhou o pão, mostrando que ele não era egoísta, que ele não estava preocupado só com os seus, ele instigou os outros a fazerem a mesma coisa. Então todo mundo começou: se eu tenho 2 pães e eu consigo me alimentar com metade de um pão, eu vou pegar o outro um pedaço e meio e vou ajudar o outro. Então quando esse fenômeno acontece, que é um fenômeno natural, certo? Quando esse fenômeno acontece, todo mundo se alimenta e ainda sobram 12 cestos. Essa é a explicação da teologia liberal para esse texto. Ok? Deu para entender? Então não foi algo sobrenatural, foi algo humano. E onde é que está? Aí eles tentam trazer a ideia que isso é um milagre para aquele momento que Jesus estava ali, um momento um milagre muito superior a multiplicar os pães. Por quê? Porque ele fez toda aquela multidão abandonar o seu egoísmo naquele momento e não dizer: eu tenho que guardar o meu, eu vou preocupar-se somente comigo. Então ele, na verdade, todo mundo partilha, e no partilhar aconteceu o milagre. Porém, quando nós estudamos o texto de maneira mais detalhada, nós vamos perceber que isso não é possível. Essa leitura ela não pode ser aceita, por mais que seja interessante, por mais que ela seja pertinente, ela não consegue ter sustentação, porque tanto nos outros evangelhos como no evangelho de João, o texto vai trazer alguns elementos que são impossíveis de se ter dessa forma. Inclusive outros grandes textos, outros grandes milagres, João fala de 7 milagres, grandes milagres, não teriam como acontecer de forma natural. Como é que se transforma água em vinho se é algo natural? Como é que Jesus anda sobre as águas? Como é que ele dá ordem às tempestades para que elas cessem? Como é que ele cura um cego de nascença? Como é que ele ressuscita um morto depois de 4 dias? Então a teologia liberal ela tenta trazer esse elemento crítico para o texto, encontrar de forma natural explicações para o texto bíblico, mas em alguns não tem para onde correr, não tem para onde a gente se sair. Então no verso 1 do capítulo 6 diz assim: depois disso Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como mar de Tiberíades, e uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos, e era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Deixa eu só aproveitar aqui e já falar algo importante. Depois eu vou trazer, eu estou elaborando os slides para poder resumir um pouco João, e aí eu acredito que na próxima semana nós já concluímos nesse ponto. E o Evangelho de João é o único que dentro da sua escrita ele coloca como se Jesus tivesse passado por 3 Páscoas, certo? E aqui é uma delas. Depois eu vou dar os textos direitinho. Mas Jesus passa por 3 Páscoas, é por isso que alguns defendem, é baseado no Evangelho de João, que os teólogos vão dizer que o tempo do ministério de Jesus foi por volta de 3 anos e meio, certo? É baseado no Evangelho de João, porque os outros não falam sobre isso. A grande maioria, os outros 3 basicamente falam sobre a Santa Ceia, a Páscoa, a última Páscoa. Mas em João fala de 3 Páscoas. Então nesse momento aqui, ele fala que estava quase o tempo da festa judaica. Verso 5:
Jesus logo viu uma grande multidão que vinha ao seu encontro e, voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Olha só, Jesus pergunta para colocar Filipe à prova. Jesus está no meio do deserto. Duas coisas: aonde vai encontrar uma padaria que comprou tanto pão, que preparou tanto pão, está lá com esse estoque tão cheio para alimentar a multidão? Segundo problema: como nós vamos pagar por essa quantidade de pão? Dois grandes problemas. Então, a quantidade e o recurso. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? Olha só. Como é o nome desse cidadão aqui? André. André traz até Jesus um menino. E esse menino, ele tem o quê? 5 pães. Cinco pães e 2 peixes. Sabe como é que está muitas vezes o nosso problema? Agora eu quero fazer uma aplicação aqui. Sabe onde é que está o nosso problema? É que nós olhamos para aquilo que Deus nos deu, nós olhamos para o recurso que é limitado, nós temos uma visão tacanha das coisas, apequenada das coisas, e nós olhamos e dizemos: bom dia, ou boa noite. Tu falou bom dia? Hã? Falei boa noite. Ah, perdão, entendi. Bom dia, eu respondi no automático. Boa noite. Então, quando nós olhamos para os recursos que temos, nós colocamos diante do Senhor, mas nós já dizemos: Deus, você não pode fazer nada com isso. Não é assim? Por quê? Porque o nosso olhar, muitas vezes, está preso ao que nós temos nas nossas mãos. O nosso olhar e a nossa expectativa está limitada ao que nós conseguimos fazer com isso. Com 5 pães e 2 peixes, vamos dizer que cada um comesse um. Nós alimentamos quantas pessoas? 7 pessoas. Vamos supor, tá? Só para... Nós alimentamos 7 pessoas. Então nós olhamos para o nosso recurso e dizemos: ó Deus, tem aí uma multidão, mas nós só temos como alimentar 7 deles. Então, a nossa fé, eu quero explicar aqui 3 níveis de fé. Três níveis de fé. O primeiro nível olha só, no primeiro nível nós temos Filipe. Eu vou colocar aqui Filipe, que diz assim: Filipe se apegou ao que eu não tenho, ao que ele não tinha. Não tem dinheiro e não tem pão. Acabou. O que é que eu vou fazer? Não tenho nada que fazer. No segundo nível está André, que olha e diz assim: ó, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, eu tenho alguma coisa. Enquanto um se apegou ao que não tinha, o outro se apegou ao que tinha. Mas aí vem o nível de Jesus, que se apega não ao que não temos, não ao somente o que temos, mas naquilo que Ele pode fazer. Dá uma pregação isso aqui, não dá? Eu pensei que o senhor ia botar no nível 3 o menino. Aí eu falei: o menino tem mais certo que todo mundo. Não, aí inclusive eu tinha, né, porque ele já faleceu, um professor do seminário, que ele cravava, parecendo que ele estava lá nesse momento, dizendo que esse menino é João Marcos, o
escritor de João, ou de Marcos, João Marcos. Então, e que depois viajou lá com Paulo e tal. Pergunta bem rápido. Vai, fica à vontade. Só João fala peixinhos. Pelo menos na minha versão, só João fala. Fala peixinho, não, na verdade é porque ele quer dizer que são peixes pequenos. Porque só os outros falam peixe, né? Uhum. Essa minha aqui, inclusive, é cronológica. Sim. Fica um do lado do outro. Vocês falam peixe. Sim. É porque ele quer. Porque é o seguinte, existe aquela. É porque assim, ó, como é que eu posso dizer? Eu não sou muito bom de peixe, não, mas fala aí o nome de. Sardinha. Não tem sardinha? Sardinha geralmente é pequena, né? Fala aí um peixe grande. Tucunaré. É? Não é grande, geralmente? Hã? Não, atum. Atum é grande assim? Ah, então pronto. Então, um exemplo. Se ele tivesse dado o nome. Você é péssimo de peixe. Sou péssimo de peixe. Péssimo mesmo. Você pensou na lata. É lata de atum, exatamente. Para mim eu pensei na lata de atum. Então, imagine que ele tivesse escrito assim, ó. Ele não escreveu peixe, ele escreveu sardinha. Quando fosse traduzir, só que imagine, sardinha é o que nós conhecemos aqui, que é um peixe pequeno, mas o de lá é outro nome, eles dariam outro nome. Entendeu? Então, se eu dissesse é um atum, ele não iria traduzir como peixe pequeno, ele traduziria como peixe grande. Entendeu agora? Por quê? Porque o tradutor, ele não pode botar o nome do peixe. Por quê? Porque cada cultura vai ter um nome diferente. Então ele precisa dizer que é um peixe pequeno. Certo? Deu para entender? Expliquei direitinho? Então, voltando aqui, percebam os 3 níveis de fé. E aí, Jesus, para realizar milagres na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos precisar evoluir na nossa fé. O nosso problema é que muitas vezes nós somos como um Filipe da vida, porque aqui teoricamente como se fosse no início do ministério, e ele estava aprendendo, né, a reconhecer o poder de Jesus. Mas o problema é que passa ano, entra ano, e nós continuamos com a fé pequena. Nós continuamos olhando para o que nós não temos, e nós ficamos, se eu tivesse pães para pelo menos o Senhor multiplicar. Se eu tivesse pelo menos isso para Deus fazer. E Deus pode fazer com pães, Deus pode fazer sem pães, ou não? Então, nós olhamos para essa história nesse primeiro momento, e nós percebemos que o que Jesus quer fazer é algo grandioso, e ele estava preparando o ambiente e o coração dos discípulos. Quer falar alguma coisa? Não. Então, olha só, verso 8. Então, um de seus discípulos, André... já li aqui. Verso 10. Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobriu o monte. Só os homens eram cerca de... quantos mil? 5.000 homens, fora mulheres, crianças, certo? Então imagine, era realmente uma multidão, tá? Uma grande multidão. Provavelmente o número de crianças deveria ser pouco, porque eles foram no deserto, mas mesmo assim deveria ter muita mãe que disse assim: eu estou com meu filho aqui, não tenho com quem deixar, eu vou com ele mesmo. E se picou, tá? Verso 11. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os partiu entre o povo. E em seguida fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Olha só como é interessante essa fala de Jesus. Jesus não quer que nada seja desperdiçado. Tá? Então, isso aqui revela porque, por exemplo, os nobres naquela época não ligavam para o desperdício. Jesus é um nobre, mas com alma. Boa noite. Jesus é um nobre, é alguém, ele é um rei, mas ele está preocupado com os recursos, para que ninguém fique
100. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com as sobras. E quando o povo viu Jesus fazer esse sinal, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus sabia que pretendia obrigá-lo a ser rei deles, de modo que se retirou sozinho para o monte. Então, olha só, lemos agora os 6,15. Então, veja só, se o povo reconhece que o ato de Jesus é um milagre, seria um milagre ele agir de forma natural? Sim ou não? Pergunta de novo. Raciocínio lógico. Não entendi. Lembra que talvez que você não pegou a introdução, talvez você não vai entender bem a pergunta. Por quê? Porque eu estava explicando da teologia da libertação, de que alguns tentam olhar para o texto e dizer que isso foi uma ação natural de Jesus, que não houve nada sobrenatural na multiplicação. O que foi que houve aqui foi Jesus dando graças pelos 5 pães e 2 peixes, e isso gerou nas pessoas uma motivação para partilharem também. Então esse ato de generosidade, de partilhar, de não olharem somente para si, fez com que o povo todo fosse alimentado e que ainda sobrasse 12 cestos, ok? Então, baseado nessa leitura da teologia, eu vou aspar aqui, da libertação, que tenta naturalizar as ações bíblicas de Jesus, é possível afirmar que Jesus fez isso de forma natural e o povo reconheceu esse sinal como algo extraordinário? Não, porque se cada um tivesse o seu pão, cada um comia o seu. E mesmo que eles tivessem partilhado, eles veriam que isso foi algo natural. E ao perceber que foi algo natural, eles não desejariam engrandecer Jesus, e muito menos, como o texto está dizendo, eles queriam obrigá-lo a ser o rei deles. Certo? Porque se ele multiplica pães, não vai ter fome, não vai ter miséria, ninguém vai precisar se acabar de trabalhar, o nosso rei nos alimenta. Era o povo no deserto. O povo no deserto conseguiram vencer os 40 anos porque Deus os alimentava com maná, né? Todos os dias, com exceção do sábado. E quando o povo estava de saco cheio de comer o maná, Deus ainda manda codornizes. Ô professor, eu acho tão interessante quando a gente vai olhar para o ministério de Jesus e para as coisas que Deus fez no Antigo Testamento, especialmente no deserto. Tem muitas coisas parecidas. Sim. Eu acho isso muito tremendo. Até porque esses sinais e milagres tinham o objetivo de mostrar que Ele é o Deus que continua a fazer tudo que foi feito na antiga aliança com o povo. Mas agora não mais só com o povo de Israel. Ou seja, esses benefícios não estão restritos mais só a quem é descendente de Abraão, mas a todos. Perceba que Jesus não alimenta somente quem é discípulo dele. Imagine Jesus dizendo assim, pegando os 5 mil e dizendo assim: quem aqui me aceitou? Só vai comer quem me aceitou. Se não me aceitou, não come. Ou, antes de curar alguém, ele perguntar: você vai me seguir? Se você não for me seguir, eu não vou lhe curar. Nós vemos que Jesus curou a filha de Jairo, nós vemos que ele curou o filho do centurião, né? A mulher cananeia, que mais? Ou seja, Jesus não ficou restrito. Por quê? Porque ele estava transmitindo uma mensagem de que essa graça que foi revelada ao povo de Deus, a descendência de Abraão, de uma forma muito específica, muito clara, ela se estendia agora para todos aqueles que encontrassem Jesus no caminho. Então isso é o transbordar da graça, tá? Que Jesus veio revelar, não mais um Deus que tem um povo, certo? E que está restrito, mas ele tem agora uma nova família, tá? E aí vamos correr agora aqui, eu só queria falar sobre isso nesse texto,
para trazer isso como esclarecimento. Quando você lê os outros relatos da multiplicação dos pães, vai ficar ainda mais claro que não é possível essa leitura que tentam fazer sobre a teologia por meio do óculos da teologia da libertação, tá? Aí depois Jesus ele anda sobre as águas, que é um momento muito interessante. Eu aconselho, se você não assistiu The Chosen, assista, porque essa cena de Pedro e Jesus ela é muito impactante, né? É muito forte. A entrega de Pedro é aquilo que eu já falei com vocês. A intensidade de Pedro, eu acho ela maravilhosa. E aí ele, óbvio, ele tanto é o discípulo que mais acerta, como ele é o discípulo que mais erra, né? Mas ele é o discípulo que mais aparece, que mais tenta, que mais se entrega, né? Então, ele acertou muito, mas ele errou muito, mas ele também aprendeu bastante. Então nós vemos aí que logo em seguida Jesus ele vai se apresentar à multidão como ele sendo o pão da vida. E por que isso é muito interessante? Eu já contei a história para vocês do pastor que foi pregar na tribo indígena. Já falei para vocês isso? E ele não falou nada e Jesus esteve aqui, é essa história? Não, não é essa não. Vou contar rapidinho, não vou contar em detalhe não, eu acho que eu já contei, que eu conto direto essa história. Porque desde que eu aprendi ela, me faz entender que o mais importante na palavra, muitas vezes, não são os elementos. Paz, boa noite. O mais importante na palavra não são os elementos, mas é o que o elemento carrega. Então, olha só. Que era pão de milho. Hã? Que era milho, pão, que não... Vou contar. Muita gente talvez não lembra. Conta a história de um missionário que chegou numa tribo indígena e ele, aprendendo a falar a língua lá dos índios, ele começa a falar algumas palavras, mas ele ia pregar e à noite tinha um culto, os índios iam para o culto e ele dizia assim: Jesus é o pão da vida. E ele insistia o tempo todo falando: Jesus é o pão da vida, Jesus é o pão da vida. E os índios não entendiam, lembrou? Os índios não entendiam porque que ele estava falando aquilo. E aí um certo dia ele orando, pedindo que Deus desse a ele a inspiração para ele ser mais assertivo, né, ao pregar o evangelho para aquela tribo. No certo dia ele acorda de manhã e ele olha e vê os índios colhendo a mandioca. Aí ele vê outros descascando a mandioca, vê outros ralando a mandioca, vê outros preparando a comida, a mandioca. E aí quando ele chegou no culto, ele disse: Jesus é a mandioca da vida. E aqueles índios fizeram: uau! Eles não sabiam o que era pão, eles não conhecem pão, eles não comem pão. Pão para eles tem algum sentido? Não. Mas Jesus é a mandioca para eles, porque a mandioca está em tudo. Então, diria para os nordestinos: Jesus é o cuscuz da vida. Faz sentido? Não faz, dona Alice? Hein, seu Roque? Jesus. Chega a dar uma... Por quê? O pão ainda é um elemento muito nosso também, né? Mas muitos elementos na Bíblia trazem muitas vezes pouco sentido para nós. Mas quando você vê as 7 afirmações do Senhor, eu vou falar mais na frente sobre isso, os 7 eu sou do Senhor. Porque assim, quem aqui conhece um pastor de ovelhas? De ovelha mesmo. Mas vaqueiro, você já conheceu algum? Já. Quem aqui já viu no dia a dia tocar um chofar fora de igreja? Ninguém. Mas um berrante? Como é que se tocava o berrante? Para chamar os bichos, né? Na roça da minha avó, eu era pequeno, tinha gado, tinha carneiro, bode e tal. Era engraçado que o bicho começava a tocar lá o berrante, daqui a pouco vinham os bichos sozinhos. E ele dizia assim, eu contava e dizia: tá certo. Acabou, trabalho feito. Botou os bichos pro curral, trancou, um abraço. Aí às vezes ele contava e dizia: tá faltando um. Aí vai atrás. Aí eu pegava o jegue,
ia atrás, os cabas que montavam no cavalo subiam no cavalo, ia atrás, ficou preso ali no arbusto, ou se perdeu, aí pegava e trazia, né? Então o berrante tinha uma função. Hã? Também Jesus, berrante. Como é? Então também Jesus é o berrante, né? E isso porque só, a palavra diz que ele vai tocar a trombeta quando ele chegar nos céus, os anjos vão tocar. Aí que trombeta é aquela ali? Tinha trombeta de metal como a gente conhece hoje? Provavelmente não. Provavelmente é o chofar. Por quê? Porque o chofar, se o berrante que nós conhecemos, o som vai longe, o chofar, ele bem tocado, ele bem feito, vai muito mais distante. Então o chofar, naquela época, existiam alguns toques diferentes de chofar. Existia o toque de convocação, existia o toque para troca de guarda, existia o toque para guerra. Os inimigos estão vindo, está todo mundo dormindo, toca o chofar que todo mundo vai saber, pelo toque, que tem que se preparar para a guerra. Tinha toque se fosse incêndio, onde todo mundo, ao invés de pegar a sua espada, tinha que pegar um balde para correr atrás de água. Então, o toque tem um sentido, certo? Passa uma mensagem. E a Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta. E todos que são do Senhor, dentro de nós, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós já carregamos esse entendimento de quando o chofar tocar, quando a trombeta, melhor dizendo, tocar, nós já vamos saber que é o Senhor nos chamando. Nós vamos reconhecer. Como é isso? Não sei, só sei que é assim. Tá? Então, quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele está dizendo, olha, vocês estão atrás de pão, o povo está no deserto, atrás dos sinais dele. Ele ali faz os sinais, ensina o povo e alimenta o povo. Aí o povo diz, já sei onde é que eu vou me encostar. Jesus multiplica pães, para que eu vou trabalhar? E olha só, para se manter um exército, tem que ter condições de alimentá-lo. Jesus faz isso. Por isso cria em todos naquele momento uma expectativa. Nós estamos diante de alguém. Boa noite. Como é que tá? E aí, titia? Jesus não faz com esse objetivo, mas quando ele multiplica os pães, as pessoas automaticamente entendem. Nós podemos servir ao exército dele, porque ele vai nos alimentar. Porque nenhum soldado quer servir a um coronel, um general que não tenha condições de alimentá-lo. Eu falei com vocês do filme que eu assisti que tá... Falei com vocês? Foi com vocês, não? Você falou que assistiu, agora se realmente você vai falar agora. Dos ovos, que eu falei dos ovos? Não, acho que foi na outra turma. Assisti um filme de guerra esses dias. Esse filme tá... Que é um filme baseado em fatos reais da Primeira Guerra, que os alemães, eles perdem a batalha para os franceses, né? E eles mostram que os alemães, insistindo em avançar em direção a Paris, eles acabam perdendo muita força, né? Muita gente morre, muitos homens morrem, eles perdem muitos recursos, enfim. E chega um momento que os soldados alemães não têm o que comer. Os caras estão fracos, estão morrendo. E aí acontece algumas coisas no filme, se eu não me engano o nome do filme Não Há Nada de Novo no Front. Alguma coisa assim, não há nada de novo no front, alguma coisa do front. Nossa. O filme nem é tão bom, mas ele me marcou por algumas coisas específicas. E aí, ele me fez refletir sobre a minha satisfação naquilo que eu como, por exemplo. Porque vez ou outra eu estou comendo e às vezes a gente tem essa tendência de dizer assim, hoje eu só tenho pão com ovo. Hoje eu só tenho um cuscuz. A batata hoje não está tão doce. O aipim não está tão, né, molinho. E a gente, né? Não é assim? Estou enjoado de comer isso. E aí se a gente enjoa de tudo, né?
E teve uma cena no filme que me marcou e vez ou outra, quando eu vou comer, eu lembro da cena. Não vou dizer de maldita não, porque ela está me ajudando. Mas é um momento em que estão 2 soldados, eles estão com muita fome, eles estavam comendo uma sopa rala, água suja. E eles disseram assim, eu não estou aguentando mais comer isso. E eles reclamando e tal. Eu disse assim, rapaz, eu tive uma ideia. E eles saem correndo lá e vão roubar numa fazendinha murada. Os caras criavam lá um negócio, ele pula. E aí eles roubam 2 ovos. Só que na hora que um fica de guarda e o outro pula para roubar. Quando que tá roubando, um menino, um dos filhos do fazendeiro lá, o neto, sei lá o que, vê ele roubando. E aí chama o avô. E o avô sai tirando e ele sai correndo. E ele botou um ovo dentro do negócio, do bolso assim. E aí na agonia, um quebra. E eles estão correndo, o cara vai atirando nele, eles correndo desesperados, né, com medo da bala pegar neles e tal. E aí quando eles estão lá, chega um momento que eles dizem, eita, ele sente que um dos ovos quebrou. E aí ele disse, eita, o ovo quebrou, o fulano de tal. E o cara disse, e agora? Ele, rapaz, mas eu tenho um aqui, um ainda tá. Ele, não, vamos comer isso aí agora. Ele pega uma vasilhinha assim, pega o resto dos ovos que estavam quebrados, bota o outro, quebra o outro, bota na panela, começa a mexer com a faca. E do jeito que tá, eles vamos comer. O outro diz, não, vamos fazer uma fogueira pra gente fritar. Ele, não, vamos comer assim mesmo. E ele começa a beber aquele ovo, mas numa vontade que, assim, a gente sabe o que é filme, a gente sabe que é, mas eu sei que é aquilo ali, eu sei que é daquele jeito. E ele come aquele, sei lá, como é que chamaria isso? Essa batida de ovo. Ele toma aquela batida de ovo numa alegria, que eu disse, meu Deus, eu estou reclamando porque eu tenho um pão, eu tenho um cuscuz, eu tenho batata, eu tenho um aipim, eu tenho um queijo, estou reclamando. Quantas pessoas não tem aí que talvez se você chegasse com um pão dormido de 5 dias ia dar graças a Deus? E às vezes o pão está 2 dias, eu já não quero esse pão não, está apanhando, né? Vai comprar pão que esse pão dormido de 2 dias não... E ainda joga fora. Ainda joga fora. Não, lá em casa a gente faz torrada. Não, eu sei. É. Joga fora. Eu estou começando a não só dar valor àquilo que eu tenho, mas como fazer com alegria, contemplar aquilo que eu tenho para... Porque, quer ver uma outra coisa que Deus também tem mexido comigo? Eu estava tomando banho esses dias e eu não tomo banho quente, eu tomo banho gelado. E aí eu estava tomando banho gelado e eu falei, pô, eu queria que... Olha só, todo mundo sabe que tomar banho gelado é bom, não sabe? Mas tu toma? Quem toma aqui? Não, é frio. Toma, mas você liga o quente para tomar banho? Porque eu era assim, podia estar o calor que fosse tomar banho meio-dia, eu tivesse pingando de calor, eu tomava banho quente. Aí, não, era quente. Eu era assim. Aí o cabelo era cheio de caspa, aí eu tinha um monte eu não dormia bem. Aí eu aprendi lá, o cara falando lá que o bom é tomar banho gelado. Aí eu falei, quer saber de uma? Vou aprender a tomar banho gelado. Aí, no dia que não tava muito bem, eu dizia que nada, eu vou tomar meu banho quente. Tá, o quente. Até que um dia queimou a resistência. Eu digo, pronto, não vou trocar a resistência. O banheiro que os meninos usam tem quente e o nosso quarto não tem, é só gelado. Também quando quer, ela toma banho gelado também, mas se um dia quiser, ela toma banho lá. E eu tomo banho gelado hoje, é muito melhor. Muito melhor. Na hora que você entra, dá aquele choque, né? E eu tava tomando banho esses dias, e isso também foi uma coisa que no filme me marcou, né? Os caras passam um tempão sem tomar banho. Eu disse, rapaz, o privilégio nós temos de tomar 2 banhos por dia, às vezes eu tomo 3. Quando eu almoço em casa, eu digo, meu Deus do céu.
Que negócio. E eu tava tomando banho assim, dizendo, rapaz, obrigado por essa água caindo na minha cabeça. Essa água geladinha. Eu fiquei agradecendo, é sério, por coisas que não tenho o hábito de fazer. Eu parei para comer, eu sempre comia na agonia, na correria. Eu parei para comer, mastigando assim, ó, sabe? Saboreando, contemplando a comida. Oh, rapaz, que comida boa. Nem tava tão boa, mas eu acho que o bom tá muito naquilo que a gente, né? E eu falei, rapaz, como eu preciso desenvolver mais a contemplação do que eu tenho. Às vezes eu estou no meu carro, que é um carro muito bom, mas eu olho para o lado e vejo o cara num carro muito melhor do que o meu e eu fico, como eu queria ter aquele carro. E eu não agradeço pelo meu. E eu não valorizo o que eu tenho. Então, Jesus está dizendo que Ele é o pão é o básico. O pão para a cultura judaica daquela época era a base de todas as refeições. Até porque eles não comiam como a gente, café da manhã, almoço e janta. Mas toda a refeição que eles faziam tinha pão no meio. Então o que ele está dizendo? Que Ele é o essencial. Ele não diz que é uma salada temperada, que é uma lasanha, que é uma feijoada, que é um complemento, um guisado. Ele diz que Ele é o essencial. E o inimigo é bom em nos fazer desvalorizar o que é essencial e nos apegarmos ao que é supérfluo. É ou não é? Nos apegamos ao que é acessório. Acessório. Tá? Então, Jesus fala que Ele é o pão da vida. Ele diz que, na verdade, se alguém quer ter vida eterna, tem que seguir a Ele, aceitar a Ele. E aí muitos discípulos o abandonam. Por quê? Porque percebe que ele não está querendo montar um exército. Muitos o abandonam. Você vai ver isso lá no 6,60, né? Nós não vamos ler, mas você vê que há ali como é que chama? Desertores, né? Muitos o abandonam. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: e aí? Vocês não vão também não? Vocês não se frustraram com as minhas palavras, com os meus ensinos? E aí Pedrão, mais uma vez, dá uma resposta pancada. Pedrão, inspirado pelo Espírito Santo, no verso 68, Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? Ou para onde iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12 que mais tarde o trairia. Diga. Na verdade, é uma pergunta que eu esqueci de fazer, embora eu não sabia que a gente já ia pular para o 65 aí. Quando juntou as coisas para não desperdiçar, encheram 12 cestos. Eu não consigo olhar para a Bíblia e acreditar que não tem alguma coisa aqui para eu entender que eu não entendi. 12 cestos, 12, né, de propósito. Sim. 12 cestos. Sim. Alguns vão dizer que aqui é profético. Tem gente que tudo diz que é profético, certo? A Bíblia, ela faz questão de dar alguns números e eu entendo que porque são importantes. Por exemplo, alguém sabe porque quando Jesus faz a segunda pesca maravilhosa no final do Evangelho de João, o texto diz que Pedro está lá depois de Jesus morrer, ressuscitar, aparecer, e aí eles estão pescando, Jesus aparece, eles estão lá distantes, a noite toda sem pescar, e Jesus diz: joga a rede do lado direito. E aí quando eles jogam, o texto diz que eles pegaram 153 peixes. Grandes peixes. Mas dá o número:
153. Alguém sabe por quê? 3. 153. Hã? Sabe, André? Estou aqui para saber. Eu também estou aqui para aprender. Na verdade é o seguinte, tem alguns que dizem, mas assim, é muito conjectura, porque eles falam que o número 153 representam as letras, né, do alfabeto hebraico, né? E aí quando pega isso, dá a palavra que teoricamente seria traduzida como obediência. E que João, isso eu ia falar depois, mas já que entrei nesse assunto, que João está dando ali o padrão do discípulo de Jesus, que não tem que fazer as coisas pela sua habilidade, pela sua competência, porque Pedro é um grande pescador, um experiente pescador, e ele tentou pescar a noite toda, e nada lhe pegou, mas quando ele obedece a um comando do Senhor, uma única ordem, ele pega grandes peixes. Então o 153 seria uma transliteração para uma tradução da efetividade da obediência, que nós como discípulos, nós precisamos obedecer ao Senhor independente, porque imagina Pedro dizendo assim: Senhor, eu pesquei a noite toda, estou cansado. Senhor, eu sou pescador, eu sei o que eu estou fazendo, o mar não está para peixe, mas ele, naquele momento, Pedro entende que obedecer ao Senhor é o melhor a ser feito, e João está querendo mostrar isso. Número 6. Hã? Então, número 6, do sexto, que são 6 que foi aprendido. Os 12. Sim. São 12 cestos. Sim. Aí profeticamente vai falar sobre a ideia da totalidade das tribos, apontando profeticamente para Jesus pode alimentar a todos. Ok? Mas isso a Bíblia não explica isso, né? Vamos dizer assim, seria algo como também os 12 apóstolos. Tanto que vamos falar lá na frente sobre os 24 anciões, que Jesus disse que os 12 se assentariam junto com ele para julgar as nações, né? Então, Esse versículo não está sendo capítulo 6, 6:68. Ok? Diga. Nós estamos falando aqui sobre ter sobrado 12 cestos. O povo ia querer dizer que não foi lá. E assim, Jesus ele está tão preocupado em que não houvesse desperdício, né, que ele pede para juntar o que sobrou, né? Porque vocês vão ver aí que depois a multidão continua indo atrás dele, tá? Mas aí quando ele é duro com o povo, eles estavam atrás do pão físico, e Jesus diz: não, o que vocês precisam não é do pão físico, é do pão da vida, que sou eu. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão que vocês precisam, mas não para alimentar a carne. Aí se você ler, aí você vai entender um pouco mais do que eu estou falando, tá bom? Então, no capítulo 7, nós vamos ver aí um encontro na perícope inicial de Jesus encontrando os seus irmãos, né? E como os irmãos eles não criam em Jesus, né? Jesus vai ensinar no templo. Alguns vão dizer, e aí a gente precisa sempre ter essa leitura crítica de alguns comentários. Por exemplo, eu já vi muita gente dizer que Jesus foi contra o templo. Em nenhum momento você vai ver Jesus sendo contra o templo. Jesus ia no templo, ensinava no templo, em sinagogas. Ele foi contra transformar o templo em um lugar de comércio. Então isso ele foi contra, mas ele estava lá, ele ensinava lá, tanto que quando vão prendê-lo, diz assim: por que vocês vêm me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava no meio de vocês ensinando o tempo todo, eu estava lá no templo ensinando, tudo que eu preguei ensinei no templo. Então Jesus ele ensina abertamente no templo. Por que João faz questão de dizer isso? Porque vai trazer essa
essa base do templo. Por quê? O templo é a base pela qual Jesus está fundamentado. Não o templo físico, não o templo, mas a ideia de lugar de habitação de Deus. Por isso que o véu do templo se rasga quando Jesus morre. Certo? Porque se não fizesse sentido, porque o templo, lá está a habitação do Senhor. Então como é que nós podemos falar, por exemplo, se você não entende o que é que acontecia no Santo dos Santos, se você não sabe por que o templo funcionava daquele jeito, como era estruturado, que o sacerdote entrava, o sumo sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos, se você não entende isso, você não entende o que está ligado à presença de Deus. Se você não sabe isso, você não sabe o que Jesus fez na cruz. Para entender o ato de Jesus na cruz, nós precisamos entender a importância do templo, certo? Mas entender que o templo, a importância que o templo tinha, ela foi transferida para Cristo, que transfere para nós no Pentecoste. Porque agora, essa habitação perfeita, esse lugar de santidade, esse lugar de reverência, de rendição, não é mais no Santo dos Santos, é no teu quarto, é no teu secreto. O lugar de encontrar Deus não é mais em um lugar restrito a algumas pessoas, é um lugar acessível a todos nós que usamos, como o autor dos Hebreus vai dizer, o novo e vivo caminho. Então, entenda como Jesus ele valoriza o templo. Por quê? Porque a mensagem dele está ligada ao templo. Mas quando ele diz assim, olha, derrubem o templo e eu reconstruirei em 3 dias, ele está falando do templo físico? Não. Ele está falando do templo que é ele. Porque antes do Senhor habitar no templo, habita nele. Certo? Então, vem o questionamento de que Jesus, se ele é o Messias, e aí mais uma vez nós vamos ter o conflito com os judeus que querem que ele se comprometa dizendo para de fato terem ali o que dizer, o que acusá-lo, mas ele não fala. Aí vem um momento em que Jesus ele promete a água viva, e quem beber, né, não terá mais sede, e que rios de águas vivas fluiriam, né? E aí Jesus pega um outro elemento extremamente importante, que é a água. Ninguém vive sem água. Não existe vida sem água, né? Então é o alimento, também é alimento, né? Por mais que a gente ache que não, mas esses dias eu estava fazendo um jejum pesado aí, e aí quando eu estava com fome eu bebia água. Com fome, toma-lhe água para dentro. E pensa que eu bebi água esses dias. Eu digo, rapaz, mata a fome, né? Não mata a fome de comer, ou a vontade de comer, mas mata a fome. Então beba água. Sacia o estômago. Sacia o estômago. Aí vem o grande encontro com a mulher adúltera, né? Esse encontro de João 8, narrado, vai trazer aqui um contraponto muito interessante sobre a lei e a graça. O papel da lei e o papel da graça. Enquanto a lei se satisfaz na condenação, a graça se satisfaz na absolvição. Ó, é uma pregação isso aí, viu? Fluiu aqui, né? Anota. Depois você bota lá no grupo pra gente, ó. Enquanto a lei se satisfaz na condenação, a graça, ela se satisfaz na absolvição. Porque essa mulher, ela estava enquadrada na lei para ser apedrejada até a morte. E aí perceba que a lei, ela não tem, o propósito da lei não é condenar, é gerar um prumo, é dar sentido,
é ao pensar, poxa, se eu for pego em adultério, eu vou ser morto, então não vou adulterar. Ô professor, essa parte me dá uma interrogação. Não é em relação a isso. É em relação quando os líderes religiosos levam Jesus até Pilatos e diz: a nossa lei não deixa de matar nenhum, só por permissão de Roma. Só que tem outras coisas que a gente vê os próprios judeus matando apedrejada naquele tempo. Mas nesse momento de Roma não. É por isso que eles tentam pegar Jesus. Qual é a pegadinha? Eles chegam para Jesus e dizem assim: ó, tá aqui essa mulher, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu diz o quê? Aí olha só. Se Jesus diz apedreja, eles vão levar Jesus para Roma e dizer: ó, ele mandou executar. Se ele mandou executar, ele descumpriu uma lei de Roma, que só quem pode executar é o romano. É isso que me deixa questionar. Se só o romano podia mandar matar, mas, por exemplo, no tempo de Paulo tacou a pedra no Estevão e matou ele. Mas ele tinha autorização Dos líderes religiosos e que receberam para cumprir, porque teoricamente ali eles estavam sendo enquadrados em um crime judeu, religioso, e por isso eram malfeitores contra Roma, porque a Roma estava coloreada com o judaísmo. Então é nesse sentido, ele tem, tanto que na verdade ele recebe carta e ele traz preso o povo. Ele açoitava e tal, mas ele teoricamente ele não matava, né? O único que acontece isso é Estevão, que de fato eles são tão irados, diz que eles sangem os dentes de raiva de Estevão, que eles executam Estevão, né? Então ali provavelmente foi algo. Mas Jesus, vocês percebem quem matou Jesus? A gente sempre diz que foram os judeus. Não, foi Roma. Quem matou Jesus foram soldados romanos, a mando dos judeus, articulados pelos judeus. Mas quem executou? Roma, porque os judeus não podiam executar. Certo? Então a pegadinha aqui com a mulher é: se Jesus disse que é para matar, para seguir a lei, para obedecer Moisés, ele estava com problema com Roma. Se ele diz que não é para apedrejar, ele está bem com Roma, mas ele tem um problema com Moisés, com a lei. E aí os judeus iam tacar o pau. Então estão lá os caras: e aí, Jesus? Manda ou não manda matar? Apedreja ou não? E ele fica ali escrevendo no chão. E alguns dizem que ele estava escrevendo. Aí olha só, tem duas coisas interessantes. Alguns dizem que ele estava escrevendo os pecados daqueles homens na terra. E outros dizem que ele estava escrevendo o... Como é que fala, meu Deus? O que seria... Como é que é chamado no jurídico a peça condenatória? A sentença. Ele está escrevendo a sentença dela no chão, porque qualquer coisa pode apagar. Mas o que é que ele escreveu? Você anota aí para quando chegar no céu você perguntar a ele: Jesus, o que foi que o senhor estava escrevendo, Jesus? Eu tenho algumas perguntas para fazer para Jesus. Agora, o que ele falou, todo mundo sabe. Os judeus não podiam matar porque ele não tinha cometido nenhum crime. Isso. Então eles queriam forçar Jesus a cometer um crime. Entende? Para terem do que acusar. É tanto que em alguns momentos você vai ver a Bíblia falando assim: e procuravam um meio para matá-lo. Por quê? Porque pode matar sem nada. É tanto que quando Jesus, um dos momentos que eles realmente ficam bem instigados e dizem assim: agora nós podemos matar, é exatamente nesse momento quando ele diz: derrube o templo, que eu vou reconstruir em 3 dias. E eles dizem assim: ele está profanando o templo. Ele está profanando o templo. Vamos dar um jeito aí, ele profanou, vamos matar. Mas ele está falando de outra forma, tá? Então todo mundo sabe, né? Quando Jesus escreve no chão e quando eles questionam, Jesus olha para eles e faz a pergunta clássica, né? Aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. E o texto é tão maravilhoso que diz que vão saindo dos mais velhos aos mais novos. Por quê? Porque quanto mais entendimento da vida nós temos,
mais maturidade nós temos, mais fácil identificar as nossas mazelas. É ou não é? Eu hoje consigo identificar algumas coisas que há anos atrás eu não identificava. É desse jeito. E aí quando eles vão saindo, Jesus ainda pergunta: mulher, onde é que estão os seus acusadores? Cadê? Ninguém vai te apedrejar? Nenhum deles executou a sentença? E a resposta dela é: não, Senhor. A palavra que ela usa, Senhor, já não é o Senhor, ô Senhor, como um sinal de respeito. Ô seu Roque, ou como dona ali. Não, não é isso. É Senhor de Quírios, de ser o meu mestre, de ser o meu Senhor. A resposta dela aqui já está declarando o desejo dela de segui-lo. Porque surpreendeu ela que talvez ela nem... Ela estava morta. O que é que eu tenho? A morte. E aí ele me traz a vida. Imagine a morte do pior tipo de forma possível. É um dos, né? Na verdade, a crucificação era um dos piores. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Conhecida, né? Sabe por que eu amo usar essa frase? Eu acho Sabe? que tinha que ter na camisa do Beija. Na próxima nós vamos fazer então. Boa. Sabe por que eu amo essa frase? Porque eu já me deparei diversas vezes diante do Senhor, esperando uma condenação dele. E a voz que ecoa no meu coração quando eu me coloco diante do Senhor é essa: vá, não peques mais. Eu teria que receber uma condenação, uma pedrejada na cabeça, uma pedrada na cabeça. Mas o Senhor me trata com amor. Como é bom ir na presença desse Deus, né? E o nosso problema é que muitas vezes nós não levamos a sério essa parte, achamos que é só um jargão: vá em paz e não peques mais. Eu levo isso tão a sério hoje, porque eu entendo que a graça ela não é barata. Tem um autor chamado Dietrich Bonhoeffer, que ele tem um livro chamado A Graça Barata, onde ele vai dizer, vou resumir, um livro muito denso, mas ele vai dizer que a graça é de graça para nós, mas ela custou um alto preço. E que muitas vezes nós tratamos ela como algo barato, sem valor. Sabe aquela ideia que o inimigo tenta implantar na nossa mente? Que nós só damos valor àquilo que nós conquistamos com muito suor. Não é assim? Quando você ganha alguma coisa, você não vai valorizar não. Ganhou assim. Isso é uma ideia do inimigo. Porque nós precisamos aprender a dar valor àquilo que não nos custou nada. Porque alguém pagou. Não foi do nosso suor, não foi do suor de alguém. Mas alguém pagou. E às vezes um preço muito alto. Muito alto. E a gratidão também, né? Se o nosso coração não for grato, alguém pagou. Então assim, quando o Dietrich Bonhoeffer diz assim, olha, quando você estiver pecando ou desejando pecar, pense que o autor aos Hebreus ele vai dizer que é como se você estivesse colocando Cristo na cruz de novo. Imagine. Eu estou desvalorizando o que ele já fez e eu estou colocando ele de novo. Pesado, né? Apanha, nego. Então, nós precisamos dar valor.
E as pessoas, existe o evangelho que trata essa graça como sendo algo sem valor, essa graça barata. Ah, meu irmão, você pode pecar de qualquer jeito, que aí você pede perdão e tá tudo certo. Não é assim? Ah, para que eu vou me sacrificar? Para que ser esse crente beato? Para que ser esse crente que leva as coisas tão ao pé da letra? Não, meu irmão, graça. Amém? Amém. Depois, Jesus vai dizer que Ele é a luz, aonde havia trevas na vida daquela mulher, uma vida de adultério, uma vida de condenação, Ele resplandece a luz. Ele é a luz do mundo. E aí perceba que Ele está sempre trazendo elementos, depois eu vou falar mais sobre isso, né? Esses elementos preciosos para trazer sentido à mensagem que Jesus carrega. Ele não é uma vela, né? Ele não é o sol, está dizendo que Ele é a luz, tudo que tem luz, porque a luz dissipa as trevas, tá? Então olha só, tudo aquele que combate o que é ruim, ele está se apropriando. O pão sacia a fome, a água sacia a sede, a luz dissipa as trevas, né? Então nós vamos ver Jesus tratando isso de uma forma bem especial. Professor, porque quando a gente vai olhar o Antigo Testamento na criação, Deus disse: haja luz, mas o sol só foi criado no quarto dia. Exatamente, Interessante, né? porque Ele é a luz do mundo. Antes de haver o sol, a luz já existia. Aí em seguida ele vai falar que Jesus e Abraão, que isso aqui a galera fica doido, porque ele se coloca como anterior a Abraão, superior a Abraão, e aí isso aqui vai dar uma bugada aí na cabeça do pessoal. Os líderes judeus, eles ficam loucos da vida. Mas aí ele vai provar o que ele está falando. Como? Ele cura um cego. Ele traz a luz a um cego de nascença. Tá? Por quê? Porque isso é extremamente poderoso. Esses são um dos sinais que os profetas anunciaram que o Messias faria, né? Curaria cegos de nascença. Então, esse cego traz um grande problema, porque os judeus começam a interrogar, dizendo: o que foi que aconteceu? Como é que isso se deu? O que ele fez por você? E aí começam a acusar Jesus de bruxaria, enfim, tantas outras coisas. Mas Jesus faz esse sinal miraculoso, e depois ele vai falar dos cegos espirituais. Ele vai falar daqueles que não conseguem enxergar esse sol que está brilhando diante deles, que estão com os olhos tão vendados, tão cheios de escamas, que não são capazes de reconhecer, de ver, de enxergar quem está diante deles. Então perceba, João narra a cura de um cego, a importância que essa cura traz para a vida desse homem, e depois ele vai trazer essa ideia de que Jesus quer curar não só a cegueira física, mas a cegueira espiritual, tá? Vamos ler aqui só o 9:39. 9:39. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer que as pessoas veem, se tornem cegos. Por que ele está falando isso aqui? Versículo 40 ele vai explicar. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram: você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam
que podem ver. O pior cego, Aquele que nunca quer enxergar. Ô professor, desculpa, só voltando para o capítulo 8, Hum. uma passagem que chama muita atenção e Jesus deixa bem claro. No 8:44, que todo mundo diz que todo mundo é filho de Deus. Aí Jesus chega no 44 e fala que não. Isso. Que não faz a vontade de Deus, pois são filhos de seu pai, o diabo. E isso confronta tanto, porque todo mundo se acha filho de Deus. Mas biblicamente isso é muito, por exemplo, tem gente que se ofende. Isso eu acho que é uma coisa que a gente não precisa, não é nem dizer, porque tem verdade, tem que ser ditas, mas é como se diz, né? Porque a Bíblia vai dizer que todos são criaturas do Senhor. Filhos são aqueles que recebem a adoção. Eu já expliquei para vocês como é que funcionava a adoção. A filiação, perdão. A filiação, já expliquei para vocês? Quando a pessoa não podia mais ter filho, a geração chegava em determinado momento que não podia ter filho igual. Não. É assim, ó. Todo pai, vamos lá, naquele tempo não tinha como fazer DNA, né? Não tinha como fazer, que é o ato da filiação. Como é que funcionava? É como se fosse meio que um ritual. O ritual ele se dava, segundo algumas tradições judaicas, é o seguinte: vamos supor, pegar meu exemplo. Theo nasceu. Não havia certidão de nascimento para eu ir lá e registrar e dizer: Theo é meu filho. Ele é meu filho porque ele está na minha casa, sob os meus cuidados. Mas eu tinha que fazer um ato declaratório de que ele é o meu filho, e isso se dava quando ele já tinha uma certa idade de entendimento que eu sou o pai dele, e ele precisava confirmar essa aceitação. Eu sou seu pai, e ele dizia, e eu sou seu filho. Certo? Estou resumindo aqui. Então esse processo de filiação, ele se dá independente de ser pai biológico. Certo? Por quê? Se, um exemplo, eu tenho um irmão, meu irmão mais velho teve um filho e ele faleceu, eu vou fazer esse ato de filiação e aquela criança agora é minha. E ele não tem menos direitos do que as minhas filhas, porque eu aceitei como filho. Não existem categorias de filhos. Deu para entender isso? Então o que acontece? Eu posso ter vários filhos meninos dentro da minha casa. Eu posso pegar um filho de um primo, eu posso criar um monte de gente que não era comum. Teve, outro dia desse meu irmão estava com uma pessoa que disse assim, ela teve 10 filhos, mas criou mais 3. Ou seja, de sangue foram os 10, mas criou mais 3. Um era de uma vizinha, outra de uma tia, outra de não sei quem, mas para ela criava-se na mesma casa, tendo os mesmos benefícios, ela era filho. Hoje que a gente tem muito essa ideia do sangue, certo? Naquela época não tinha. Então, é filho, foi adotado como filho, e entenda, a filiação não é adotado como a gente pensa a adoção hoje em dia, não. Ou seja, eu estabeleci a minha filiação, eu não posso depois dizer que não é mais. Então, o que acontece hoje? A mulher teve um filho, separou. Aí tem um filho ali, arruma outro marido. Aí esse novo marido começa a criar ali aquela criança, a criança vai gerando apego, é pai para lá, pai para cá, ou até mesmo vamos dizer que ela é viúva. E o novo marido é pai para lá, pai para cá. Mas brigou, separou, deixou de ser pai. Por quê? Porque não era biológico. Naquela época não tinha isso. Assumiu a filiação pro resto da vida. Certo? A não ser que acaba, morre, outro assume a filiação. Então essa ideia de padrinho da Igreja Católica é mais ou menos isso. O que é o padrinho? É o substituto do pai. Na ausência do pai, o padrinho assume a responsabilidade e o compromisso da paternidade. Deveria ser assim, né? Em alguns casos não funciona bem assim, tá? Então, nesse caso, nós somos todos criaturas de Deus. E como é que se dá esse processo? É que Deus nos quer como filhos, mas nós precisamos aceitar Ele como pai. Porque se eu não aceito, então vamos lá, vamos pegar um caso de uma criança grande.
Tinha um pai, o pai morreu, a mulher casa com outro homem. Ele tem que dizer, eu sou seu pai, e a criança tem que dizer, e eu sou seu filho. Se ele não aceita, não sou pai. Eu posso me comportar como, mas não é, porque ele não aceita. Entende? Por isso que tem que ser feito numa fase de entendimento. Então, o que a palavra está dizendo aqui é isso. É que Deus, Jesus, Ele nos dá esse direito de acessarmos a Deus, de encontrarmos com Deus como nosso Pai. Mas nós precisamos nos reconhecer como filhos. Senão, nós não somos. Certo? Agora, aqui nesse trecho que ela falou, eu entendo que no final aqui, ele fala que o diabo, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Ele quer dizer que, como o diabo conheceu a Deus no princípio e ele não se apegou àquela verdade, assim, desse mesmo jeito, eles estavam fazendo igual, conheceu a Cristo naquele momento, mas não estavam se apegando à verdade. Ou seja, eles não estão querendo enxergar a verdade que está diante deles. Acho que eles usam mais como... Mas aqui, não só aqui, mas também em Romanos, vai falar sobre essa ideia de todos são criatura, mas aqueles que têm Jesus como seu Senhor passam a ter o direito de ser chamados filhos de Deus. Entende? Então isso é algo muito claro na palavra do Senhor. Ok? Então, capítulo 10. Aí agora ele vai trazer um outro elemento, que é a ideia do pastor. E dizer que Jesus, ele é o bom pastor. E que o bom pastor, ele faz o quê? Ele dá a vida. Qual é a referência de bom pastor para o judeu? Quem sabe? Quem é o referencial de pastor? Hã? Por quê? Porque ele era um pastor de ovelhas, primeiramente. Mas por quê? Tem um outro porquê. Hã? As ovelhas conheciam o chamado deles. Não é isso. Hã? Como ele cuidava das ovelhas, cuidava que ele tinha com as ovelhas, assim ele vê que Deus também cuidava dele. Sim, mas tem fatos que do leão e do urso. Ele luta dando a própria vida para salvar uma ovelha. Olha só, o que é comum? Vamos entender o contexto. Eu estou no meio de um pasto, cuidando de várias ovelhas. Um animal feroz vem e pega uma ovelha. O que é que eu faço? Qual é o instinto natural? Sai correndo com as outras. Ou não? Hã? Vamos salvar as outras para não morrer. Por quê? Espera aí. Eu não tenho coragem de lutar contra o urso. Com o leão, vou salvar. Então, um pastor, eu vou aspar aqui, porque vamos falar aqui que o bom pastor é Jesus, né? Seria aquele que dá a vida. Qual é a referência deles? É Davi. E Davi, ele abre mão desse direito de ser um pastor mediano, comum, que salvaria as outras ovelhas, para ir em direção à fera que estava ameaçando o bem-estar das suas ovelhas. E o texto diz que ele arranca das garras as ovelhas e mata o urso e vence o inimigo. Por quê? Porque não é só salvar, porque se eu salvo agora, o inimigo vem depois e pega. Então eu não só salvo a ovelha, mas eu venço o inimigo. Elimina a ameaça. Exatamente isso que Jesus faz. Ele não só nos salva das mãos dos leões e dos ursos, do diabo, do lamaçal do pecado, da condenação, mas ele vence o nosso inimigo. Dá um glória aí, povo frio. Vou botar quente aqui esse ar-condicionado para o povo ficar no... O povo tá frio. Não é tremendo isso? Não, tô brincando. Daniel pegou o controle ali.
É brincadeira. Mas não é tremendo isso? Jesus age como o bom pastor. E qual é a referência de bom pastor? Davi. Porque a lógica é, eu tenho 99 salvas, eu vou correr atrás de uma só, e Jesus nunca deixou nenhuma, né? Porque ele diz assim, nenhum dos meus que o Pai confiou a mim se perderão. Ou seja, se você confessa Jesus como seu Salvador, você não fica para trás. Não desista do Senhor, porque Ele não desiste de você. Amém? Isso parece ser tão clichê, mas isso é tão poderoso. Porque onde é que está o problema da maioria? É que a maioria que está lá fora desistiu do Senhor. Quando Rihanna estava em dúvida, né? Se ela queria ser batizada ou não. Aí ela virou para mim e falou, mãe, agora eu estou em dúvida. O que é que eu faço? Falei, filha, pecar. Todos nós vamos pecar. Mas eu te garanto que é melhor pecar com Cristo do que sem Cristo. Falei só isso pra ela. Vá orar e peça direção a Deus. Sim. 2 dias depois ela falou, mãe, eu já tomei minha decisão. Realmente quero me batizar. Glória a Deus. Aí, Que bênção. Porque aquele que quer continuar, é o que eu sempre falo, né? Quem está em Cristo não peca mais em paz. Não pega mais em paz de jeito nenhum, porque o Espírito Santo não deixa. Não é verdade? A não ser que você já esteja tão cauterizado naquele pecado, que o Espírito Santo diz assim, você quer essa bagaceira? Vá. Né? Mas vai sempre estar ali, ó, o coração, né? mas eu ainda acho uma idade nova. Vou mentir. Mas por exemplo, pastora Dora... muito imatura em relação a pecado, a esses entendimentos. Quando a gente está, quando você é mais jovem, se tem um entendimento melhor do que quando se é um pré-adolescente, né? Mas a decisão foi dela. Mas eu gosto de dizer o seguinte, ó, a vida, eu gosto de pensar assim, ó, a vida ela é difícil, não é? É bastante. Com Deus é boa? Não, continua sendo difícil. Porém é maravilhosa no sentido de ter a paz que o mundo não é capaz de dar. Mas olha só, é difícil com Deus, é pior sem Ele. Eu me converti aos 15 anos. Dos 12 ao 15 eu fiz tanta besteira. Se eu tivesse aceitado Jesus com 12, minha vida era bem diferente. Tô falando de 3... Tô me confiando nisso. Eu tô falando... E olha só, vou dar um outro exemplo maravilhoso. A pastora Dora Neide, esposa do pastor Jadson, se batizou com 9 anos de idade. E nunca se desviou. Tanto que foi um grande conflito quando a igreja precisou botar essa idade de corte, né? A partir de 12 anos. Não existia isso. Batizava quando a criança dizia que era batizar, batizava. Mas aqui, Se fosse a decisão da criança, né? Mas aqui, mesmo se os pais são evangélicos daqui da igreja, só se batiza a partir dos 12? Só do 12. Porque na igreja... Não, 12. Só a partir de 12. Porque na igreja onde eu congregava, batizou uma criança de 7 anos. Aqui não. A criança, ela decidiu... Hoje, mas não. A mãe já é evangélica há muitos anos, cresceu com esse evangélico, entendeu? E aí foi decisão, ela foi até o pastor e pediu pra se batizar aí. É isso. Hoje, mas não. Porque hoje é a partir de 12. De um tempo pra cá. Jesus foi com 12, não foi? 12 ele já estava no meio dos líderes lá. Aí vamos ler aqui 10, 11. Não, peraí, rapidinho. Deixa eu só fazer também uma correção aqui histórica. Talvez você tenha entendido esse texto, tenham pregado para você esse texto errado. Então eu não vou perder essa oportunidade de talvez ou corrigir ou bagunçar, mas vamos tentar. 10:1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e salteadores. Assaltantes, a minha versão diz.
Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Olha só, ele disse primeiro que é o bom pastor. E por que ele diz que ele é a porta? Porque ninguém entra por essa porta se não fizer parte do aprisco do pastor. Porque o pastor, ele fica na porta da porta, à beira da porta, contando. Fulano entrou, Beltrano entrou, porque ele chama pelo nome. Ele está contando. Todas as ovelhas. Está todo mundo aqui. Ninguém se perdeu. Por quê? Porque se alguma ficar lá fora, o que é que ele faz? Ele vai buscar. Ok? Ele não deixa. Porém, ninguém é capaz de... O que é que ele está dizendo? Não existem outras portas. Só Ele. Ele é o único caminho. Não existem outros caminhos. Não existem outros meios de fazer parte desse aprisco. Só através dele. Aí olha só, eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhe dar vida plena, que satisfaz o vida em abundância. Quantas vezes nós lemos esse texto e o ladrão vem para roubar, matar e destruir e dissemos, é o diabo. Quantas vezes? Hã? Na verdade, tem gente que fala, o diabo veio para matar, mas... Exato. Mas aqui o texto não está falando do diabo. Está falando de todos que vieram antes de Cristo. Os falsos profetas. Todos. Mas não o inimigo, não o diabo em si. É a mesma ideia do anticristo. Não é? É a mesma ideia do Cristo, do ungido. Porque olha só, Isaías é chamado de ungido. Olha, Isaías ou Ezequiel? Vixe, eu sempre troco isso. Um dos dois é chamado de ungido, mas Jesus é o ungido, certo? Então, existem outros Cristos com letra minúscula, mas Jesus é o Cristo, ok? Existem profetas, mas Jesus é o profeta, porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Muitos falaram em nome de Deus, mas Jesus é o próprio Deus falando, ok? Então ele é o profeta. Assim como para a figura divina existe essa ideia, como para a maligna. Então existem anticristos, pessoas que trabalham contra Cristo, certo? Inclusive tem artistas que eu não vou falar para não derrubarem a live, né? Que eu tenho que me policiar, me ajude com isso, porque derrubaram esses dias a nossa live, porque eu falei alguma coisa polêmica e tem que ter cuidado, tem que falar em códigos às vezes, né? Então, existem anticristos, mas vai se levantar o anticristo. Dê um exemplo do artista, sem falar o nome do artista. Você não dá de cara, não dá pra ver, não. Ah, é? Ele dizia ser satanista e fazer o trabalho. Tem uns americanos, é porque eu sou péssimo em decorar o nome, que inclusive é o discipulador dele,
Aí não pega não, né, Dan? Tá pegando aí não, né? Não tá pegando. Pronto. Que ele se denominava como sendo o. Meu pai ouvia muito. E as músicas, as letras, se você parar para ouvir, demoníacas de forma muito sutil, mas demoníacas. Então entenda, o ladrão de quê? De ovelhas. Ele vem para roubar, matar e destruir. Certo? Mas Jesus está dizendo que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Ok? Então nunca mais atribua diretamente a Satanás essa fala, porque Jesus não está falando diretamente dele. Porque tem alguns momentos que Jesus fala diretamente. Não é? Então olha só, eu mesmo falava, até eu lendo um dia o texto dizendo, oxê, tá falando do diabo aqui específico, não, ele tá falando de todo aquele que vem Contra ele. trabalhar contra as suas ovelhas, aquele que vem tentar tomar uma das suas ovelhas, né? Então, o lobinho, como a própria palavra vai falar essa ideia do lobo, né? Que a gente fala muito assim, os lobos em pele de cordeiro, não tem? Então, eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Olha só, o empregado ele faz o quê? Ele foge. Por quê? Porque a ovelha não é minha. Não estou nem aí se um predador vai pegar a ovelha dos outros. Não é a minha, eu vou preservar a minha vida. Mas olha só, o texto diz, abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Aí eu quero fazer uma aplicação aqui. Quantos empregados estão vestidos de pastores nas igrejas hoje? Quantos por dinheiro estão ali cuidando, mas na hora do problema, ó, capa o gato. Não citem nomes, por favor. Hã? Não citem nomes. Não precisamos disso. Aí no versículo 14, eu sou o bom pastor. Olha só, eu sou, de novo, ele repete, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas... Porque, olha só, o bom pastor, rapaz, tem um vídeo, depois eu vou ver se eu acho para mandar para vocês. Competição de pastoreio, já ouviram essa? Soltam os rebanhos, por exemplo, aí eu tenho aqui 10 ovelhas, e aí soltam elas lá no meio do pasto. Eu vou procurar depois, eu vou mandar para vocês. Depois, você até procura aí, Dani, se tiver com o celular aí, porque senão eu vou esquecer depois. Bota assim, pastor, ovelha seguindo o pastor. Aí o pastor tá lá, as ovelhas tá lá solto, chega alguém e começa a gritar. Você quer? Dando os comandos lá para as ovelhas. As ovelhas nem lá pastando não tá, pastando fica. E o cara se esgoelando lá. Aí o pastor vem, tipo, dá um assovio. E vem as bichinhas tudo, faz a fileirinha, uma atrás da outra e entra. É tremendo o vídeo. É impactante. Por quê? Porque se a ovelha não conhece a voz do seu pastor, ela vai ser facilmente enganada. Porque a ovelha que é conduzida por qualquer um, é a ovelha que vai ser sacrificada. Certo? E aí quando Jesus está dizendo que as ovelhas conhecem a voz dele, está dizendo que nós precisamos ter esse cuidado. Por quê? Porque como é que nós vamos desenvolver
o ouvido para ouvir a voz de Deus? Com comunhão, com intimidade. Nosso problema é que a gente chega uma vez no culto e diz, Deus fala comigo, às vezes Deus está falando a semana toda e tu não está ouvindo. Semana toda ele está falando. Mas às vezes a gente só quer ouvir naquilo que nós queremos, para que a nossa vontade seja feita. Mas Deus está querendo fazer que nós nos coloquemos diante dele, que a nossa vontade seja posta no altar dele primeiro, para depois ele fazer a nossa. A gente não faz a dele, ele não faz a nossa. Mas você fica, Deus faz minha vontade. Oh Deus, por que o senhor faz a vontade de fulano? Por que o senhor faz a voz de ciclano? A vontade, e a minha o senhor não faz? Por que o senhor não me atende? Porque às vezes você não está atendendo a dele. Você não está ouvindo. Assim como meu pai me conhece, verso 11, e eu o conheço, eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Quem são essas ovelhas? Diga eu. Nós somos, porque nós ouvimos a voz dele e nós o obedecemos, nós o seguimos. Achou? Mandei para você olhar depois. Mas achou? Achei. Ah. Uma parte é de cachorro, pastoreiro. Nós somos o Israel de Deus. Deixa eu ver. Nós somos o Israel de Deus. Aí ele vai dizer mais, verso 17: o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai ordenou. Enquanto Jesus disse essas coisas, as opiniões dos judeus a respeito dele se dividiram outra vez. Alguns diziam, ele está possuído por demônios e está louco. Ele está se comparando a Davi. Ele está dizendo que dá a vida dele. Que loucura é essa? Por que ouvi-lo? Outros diziam, ele não fala como alguém que está possuído por demônios. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Por que é importante a gente ouvir isso aqui? Porque muitos passaram a crer em Jesus. Haviam judeus que conseguiram ver a beleza de Cristo, que abriram os olhos, né, que se renderam. José de Arimateia, Nicodemos, tantos outros que se converteram, né, que não se dá nome, mas nós percebemos aqui que ele conseguiu sim abrir os olhos de muitos. Então isso só era possível por meio do poder do Espírito Santo. Então, logo em seguida ele vai dizer que ele é o Filho de Deus. Eu vou falar disso mais em uma outra aula, tá? Por causa do nosso horário. Mas ele vai afirmar ser o Filho de Deus e por isso também ele está trazendo essa prerrogativa de algo muito caro para o judeu daquela época, né? E percebam que ele vai usar sempre a palavra aqueles que creem em mim, né? E eu já expliquei para vocês que a palavra crer no original não é acreditar. Já? Lembram? Porque olha só, tem que estar muito claro isso, porque se nós acreditarmos que esse crer é acreditar, não vai fazer sentido muitos ensinos de Jesus. O ensino de fato vai fazer todos, vai trazer uma profundidade de entendimento muito maior se de fato entendermos que crer é dar crédito, é seguir, como diz o original. Então, seguir a Cristo não é simplesmente acreditar que ele veio e morreu, é de fato dar crédito, seguir os seus mandamentos, tá? E aí, hoje nós vamos encerrar um pouquinho mais cedo.
Mas eu vou falar aqui rapidamente sobre... Fala de Lázaro? Acho que não vai dar tempo de falar de Lázaro hoje, não. Fala ou não falo? Deixar para a próxima aula, né? Lázaro é polêmico, né? É porque as outras coisas contigo não são. Que outras coisas? Não, os outros temas que a aula é contigo não são polêmicos. Ah, é só esse, Mas eu nunca mais entrei na polêmica. Entrei? Eu tô me controlando. Eu tenho vontade de falar umas coisas, mas eu me controlo, porque senão a gente não termina. Semana... Hã? Os polêmicos não vieram, nem Van Dijk, nem Daniel. Mas nós vamos encerrar na próxima aula com o Evangelho de João. Nós só faltamos aqui praticamente 10 capítulos, né? Nós vamos encerrar na próxima aula e eu vou entrar nas cartas da prisão. Vocês vão ter que me aturar ainda por um tempo. Então vai ser aí Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão, tá? Então, quando a gente encerrar João, nós vamos dar prosseguimento aí. Vocês estão com o Tamires Romanos, né? Dia de terça. Então é isso. Alguma dúvida até aqui? Que a gente falou até agora? Diga. Eu não peguei, acho que essa parte aí tem nível 1, 2, 3, que quer dizer o quê? Vou resumir aqui. A multiplicação dos pães em João 6. Você vai ter o nível do discípulo Filipe, que chega para Jesus e diz assim: nós não temos dinheiro para comprar, porque Jesus provoca ele dizendo assim: aonde é que nós vamos comprar pão para alimentar todo mundo, essa multidão, que são 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças. E ele diz assim: nós não temos dinheiro para isso, não tem lugar para comprar pão. Então Filipe se apega ao que não tem. Esse é o primeiro nível de fé. O segundo nível de fé é o de André, que André diz assim: olha, nós temos aqui, Senhor, 5 pães e 2 peixes. É pouco, não é capaz para alimentar todo mundo, mas ele já olha para alguma coisa que ele tem, certo? Tem alguma expectativa, alguma esperança. E o nível de Jesus é que olha para esse pouco, que seria capaz, sei lá, de alimentar mais ou menos 7 pessoas, cada um comesse um pão ou um peixe, e ele pega aquilo ali, dá graças a Deus e opera um milagre. E esse nível de fé, ele é o nível que vai fazer milagres na presença do Senhor, né? Nós precisamos sempre ter esse ambiente preparado para que Deus possa agir com o milagre. Porque aonde não há fé, eu gosto de dizer que fé é o terreno arado que o Senhor quer lançar o milagre. Se não tem fé, não tem como, é chão duro. Sabe quem já viu o chão batido, aquele chão duro? Tu pode jogar a semente que for, não vai gerar vida, não vai nascer nada, não vai prosperar, né? Então muitas vezes o nosso coração é esse chão batido, é essa terra seca. E a fé, ela ara o nosso coração, ela rega o nosso coração, ela aduba o nosso coração. Aí quando a semente chega, já está tudo propício para o milagre acontecer. Tá? O Filipe, ele olha, ele não tinha visto ainda os 5 pães e os 2 peixes. Não, porque o relato dele, ele nem olha para aquilo que ele tem. Ele só olha para o que ele não tem. Porque qual é o discurso dele? Jesus diz assim: como é que nós vamos comprar? Ele diz assim: Senhor, nem que nós trabalhássemos, nós teríamos dinheiro para comprar. Ou seja, ele está apegado que não tem. Ele poderia dizer assim: ó, Jesus, nós temos aqui 10 moedinhas. Nós temos aqui onde ir ali comprar 50 pães. Não, ele não fala o que ele tem. Ele só se apega ao que ele não tem. Esse é o nível mais raso. Ele poderia falar: não, a gente tem aqui 10 moedas para comprar 50. Isso. Mas não vai dar para todo Não mundo. vai dar para todo mundo, mas ele ia olhar porque ele tem, o pouco que ele tem, que é o que André faz. André olha para o pouco que tem. Já é um nível mais avançado, concorda? Já é um nível mais avançado. Aí eu pergunto: em que nível você está? Foi que nem naquela história que você contou em Raízes, né? Sobre a viagem com os adolescentes, Sim. né? Você estava
Eu estava como Felipe. Felipe, né? Naquele momento, Naquele momento você estava eu era Felipe total. Pois é. Só olhando porque não tinha. E como é o nome do outro? Pastor Wellington? Peixe. Peixe. Era como estava no nível de Jesus. Estava no nível de Jesus. Né? Estava olhando o que Deus falou que ia fazer, o milagre. E é interessante que Jesus já sabia o que ele ia fazer. E é importante também dizer que não quer dizer que se o meu ambiente, o meu coração tem fé, o meu ambiente está propício, não quer dizer que o milagre vai acontecer. Por quê? Porque existiram outros momentos que Jesus estava diante de multidões e ele despediu todo mundo. Quem imagina se ele faz milagre toda vez? Né? Imagine se a nossa vida fosse cheia de milagre o tempo todo. Seria bom? Não. Por mais que você ache que seria, não seria. Você ia ficar preguiçoso e mal acostumado. Essa é a verdade. Porque você não ia se esforçar. Porque você ia dizer assim, eu oro e Deus manda. Pois é. Então Deus é bom. A gente precisa é o que eu falo. Qual é a chance de acontecer um milagre com quem tem fé? Vamos botar que seja 50%. Quem não tem fé é 0%. Esse 50% depende da gente. Os outros 50% dependem de Deus. Agora, se a gente não fizer o nosso deverzinho de casa, Deus pode até fazer, mas Ele não vai. Você não vai ver Deus operando milagre na vida de quem não crê. Olha como é tremenda a experiência do centurião. O centurião chega diante de Jesus e diz, Jesus, cura meu filho, meu servo, não lembro o servo. Alguns vão dizer que é filho, né? É porque alguns vão dizer que é filho, só que é um filho bastardo que ele teve com a empregada, com a serva. E ele diz assim, eu vou lá na tua casa. Ele diz, não, Senhor, se tu der um comando, eu sou homem de comando, eu dou uma ordem ao meu soldado para ele ir, ele vai, ele vir, ele vem. Se tu der um comando, ele será curado. Jesus diz, não vi fé como essa em todo Israel. Não vi fé como essa. Não é tremendo isso? É tremendo demais. É constrangedor também, né? Constrangedor. Por quê? Porque ele traz uma realidade natural, ou seja, olha só. Onde é que está o nosso problema? Essa passagem não. Boa pergunta. Pesquisa aí. Não sei, Tá entendendo? Não sei, sei que está nos evangelhos. E qual é? Mas pesquisa aí que você acha. Cura do centurião, acho que em João também fala. Aí, tá vendo? Aí olha só. Lucas 7, de 1 a 3. O que é que eu ia falar, meu Deus? Eu ia falar um negócio importante aqui. Isso, mas eu ia falar uma coisa importante, velho. Ah, sim. Importante isso aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Olha só. Jesus, quando está conversando com Nicodemos, ele diz assim, fala do novo nascimento, falei semana passada, né? Ele diz assim, eu estou falando de coisas naturais para te explicar as coisas espirituais. Esse homem, ele entendeu o que é natural, que é o mandaram, sendo autoridade, sendo um centurião, alguém que tinha 100 soldados ao seu dispor, de onde vem o termo centurião, é alguém que tem 100 soldados ao seu comando. Então, um centurião entende algo que é natural, que é a autoridade, é o comando, é a ordem, e ele olha para o que é natural e ele atribui ao sobrenatural, ao espiritual. E Jesus muitas vezes fala do que é natural e nós não entendemos. E esse homem entendeu o espiritual por meio do natural. Deu para entender a diferença? Jesus está usando parábolas aqui de pastoreio, de luz, de pão, de água, tudo que é símbolo humano, natural, para explicar algo espiritual, sobrenatural. E muita gente ainda não entendia. Mas esse homem entendeu algo tremendo. Amém? Que o Senhor nos faça entender muitas verdades espirituais. Mas
Sim. Mas o poder de Deus queria fazer a filha dele ficar sã. São. Ele entendeu isso. Que o que ele tinha não ia curar. Mas ele entendeu que a cura estava no Senhor, né? Diga, Daniel, você vai falar. Nesse caso, o centurião teve fé, né? No próprio Jesus falou. Eu posso entender, voltando em outro no livro de Esther, a esposa de Arão, com o que ela disse, eu posso dizer que ela teve fé também? Sim, porque ela disse, por que não ir até o profeta, não tem nada a perder? Ela tinha fé que era possível. Não, me refiro a outro trecho quando ela diz assim, se você comprou uma briga contra alguém que segue o Deus de Israel, você já perdeu. Ah, sim. Também porque, entenda, todo mundo temia o Deus de Israel. Gente, Israel é um territóriozinho pequenininho, vivendo numa região seca, mas é extremamente importante porque é uma rota de passagem. De um lado tem montanha, do outro lado tem um mar, o rio, tem que passar por ali. E todo mundo tinha medo desse povo pequenininho, porque todo mundo conhecia as histórias do povo dos hebreus, do povo de Deus. Quantos e quantos milagres de povos que iam. Então, assim, são muitos os relatos. Todo mundo tinha medo do Deus de Israel. Só que vez ou outras, tipo assim, teve uma guerra, uma batalha, aí passa-se alguns anos, as pessoas que nasceram param de ficar falando que perderam, porque ninguém fala de derrota, né? Os outros povos paravam de falar das derrotas que tiveram. Aí vai surgindo outra geração e diz assim, aquele povo ali, vamos lá dar um cascudo neles. Aí o povo se ousava, ia lá e dava cascudo. Mas daqui a pouco Deus dizia, epa, aqui não. Mas aí depois de novo, passavam-se alguns anos, esqueciam de novo. E o tempo todo os povos das regiões iam em guerra contra Israel. E muitos venceram, né? Mas a grande maioria, quando o povo estava diante de Deus, o povo prevalecia. Então existem alguns que dizem assim, que antes de saber se nós vamos para a guerra com Israel, nós precisamos saber como é que eles estão diante de Deus. Porque se eles estivessem em obediência ao Senhor, já era, não pode mexer. Porque nós vamos perder. É por isso que a estratégia de Jezabel é: eu enfraqueço o rei, enfraqueço o povo contra os deuses, para ir haver a vitória. Tá? É assim que o inimigo faz com a gente. Primeiro ele vem minando nossa comunhão com o Senhor, ele vem, tirando a nossa alegria, a nossa paz, o nosso desejo de estar no culto, de ir para a igreja. Depois ele vai, e aí, mano, tudo bom? E aí ele vai trabalhando isso, tirando isso de nós, para depois ele nos atacar de vez. Porque ele sabe que se atacar e a gente estiver bem com o Senhor, Deus vai ser o nosso escudo. Amém? Amém. Vamos cair de pé, vamos orar? Muitas revelações. Mano, não é porque você chegou não, viu? Me perdoe, é porque a gente combinou e ia acabar a aula um pouquinho mais cedo hoje. Eu cheguei muito cedo. Vamos orar. Senhor, nós te exaltamos mais uma vez. Agradecemos, Pai, pela Tua palavra, por tantos ensinamentos preciosos, por tudo que o Senhor revelou a nós nessa noite. Pedimos que a Tua palavra encontre um terreno fértil, arado pela fé, pela esperança, pela expectativa, que o Senhor faça algo novo em nós e que a Tua palavra frutifique para que outros também sejam abençoados, Senhor. Nós queremos, Senhor, sermos Teus filhos que têm níveis de fé, não como a de Felipe, não como a de André, mas a fé como a do Senhor Jesus, que cria totalmente no Senhor,
que confiava no Teu poder e que estava preparado para viver a Tua vontade. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado pelo Teu cuidado, pelos livramentos. Obrigado pela Tua presença manifesta na vida de cada um. Deus, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá, Pai, um feriado tranquilo, um final de semana abençoado. Ó Deus, nos faz, Deus, enxergar a beleza do Senhor, dos Teus benefícios, no nosso comer, no nosso beber, ao tomar banho. Senhor, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a Tua glória, Senhor. Seja tudo para engrandecer ao Senhor. Muito obrigado mais uma vez. Pedimos que a Tua mão poderosa esteja nos guiando. Nós queremos ouvir, Senhor, os Teus comandos, as Tuas orientações, as Tuas instruções. Não nos deixe andar errantes, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe, Pai, sermos ovelhas que não estão atentas ao bom pastor. Porque Tu és o pastor por excelência. Tu és o pastor que doa a vida. Tu és o pastor que não só, Pai, vai em frente para nos salvar da boca do nosso inimigo, mas o Senhor vence os nossos inimigos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Te exaltamos. Obrigado porque nós aprendemos que a Tua palavra não é de condenação, mas a Tua palavra é de disciplina. O Senhor não deseja nos lançar no inferno, mas só deseja nos julgar para a salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado pelas Tuas verdades, que sejam cravadas em nosso coração. Pai, muito obrigado mais uma vez pelo dia de hoje. Leva-nos em paz, é assim que nós oramos e assim fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Vão em paz.